Como já vimos, a definição de acidose e de alcalose tem a ver com o aumento relativo ou absoluto de ácidos ou de bases. E quando olhamos para a equação de Engels-Hasselbalch aplicada ao sistema tampão do nosso organismo, estas alterações podem ou não levar a uma alteração do pH relativamente aos valores normais, ou seja, posso ter acidose e não ter acidémia, mas quando tenho acidémia tenho acidose. O mesmo se pode dizer relativamente à alcalose e alcalémia. Isto acontece porque no nosso organismo há uma resposta homeostática em relação às sobrecargas de ácidos ou de bases. Genericamente, temos uma primeira fase, que são os sistemas amortecedores ou sistemas tampão de pH, que existem dentro e fora das células. Numa segunda fase, temos as alterações na ventilação alveolar e, por fim, alterações a nível da excreção renal do próton. Chamada primeira linha de defesa são os sistemas tampão, ou sistemas amortecedores, em que, como já expliquei no outro vídeo, do ponto de vista prático, temos que a adição de um ácido forte vai ser substituída por um ácido fraco, o que faz com que a variação do pH, em vez de ser grande, será menor. Normalmente, o que acontece é o bicarbonato reagir com o próton, dando origem ao ácido carbónico, que depois vai dar o CO2. Portanto, esta é a primeira linha, é rápida, é uma reação química do ponto de vista prático. Uma segunda linha de defesa, este mesmo CO2 pode ser eliminado a nível pulmonar ou eventualmente retido. Assim, a ventilação alveolar pode aumentar para excretar o CO2 e, portanto, mantendo dentro daquilo que é o considerado valor normal. No fundo, quando nós estamos a expirar e eliminamos o CO2, estamos a eliminar a componente ácida. No ponto de vista prático, no nosso metabolismo, a maior parte dos processos de obtenção de energia consomem oxigênio e produzem CO2, portanto, genericamente somos máquinas de produzir ácidos e esse ácido será depois eliminado pelos pulmões. Uma terceira linha de defesa, que é mais lenta, é a nível renal, onde é possível excretar o próton de várias formas, que agora não vamos ver, e também proceder à reabsorção do bicarbonato. É um processo um pouco mais lento, mas que também permite sustentar a médio e longo prazo. Estas defesas, ou este sistema, está representado nos diagramas de Davenport, que no fundo representam a equação de pH igual a pKa logaritmo da forma básica, que é o bicarbonato, da forma ácida, que é o CO2, e temos no eixo dos Y a concentração de bicarbonato, que está aqui expressa. No eixo do X temos os valores de pH e depois estas linhas que aqui aparecem são as linhas da pressão parcial de CO2 e, portanto, representa aqui num gráfico tridimensional as várias opções que estão presentes aqui na nossa equação. O valor normal está aqui na casa dos 40 milímetros de mercúrio, perto dos 24 milimoles por litro de bicarbonato. E
o pH de 7,4. Assim, podemos considerar que estão representadas na parte da pressão de CO2 a compensação respiratória, na parte do bicarbonato a compensação renal. A ação dos amortecedores vai se refletir diretamente aqui no pH. Como eu já referi, nós somos, no fundo, máquinas de produzir ácidos. E por isso é que a maior parte das situações que acontecem são situações de acidose. Vamos ver, por exemplo, as chamadas acidoses respiratórias. Acidose, como eu já referi, significa que há um aumento da produção de ácidos ou diminuição da produção de bases. Algumas das causas possíveis, as doenças pulmonares obstrutivas crónicas ou doenças pulmonares crónicas, em que no fundo o que é que está a acontecer? Se há uma dificuldade na respiração, o CO2 irá acumular. O CO2 acumulando, ficando retido, o pH baixa. Também pode ser provocado por anestésicos ou outros fármacos. Então, vamos ver o que é que acontece do ponto de vista muito simples. Se temos uma acidose, neste caso com acidemia, porque o pH está abaixo do pH fisiológico, está o valor mais para a esquerda. Se foi respiratória, é porque houve retenção do CO2. Portanto, a pressão parcial de CO2 aumentou. E está aqui neste, por exemplo, neste exemplo, nesta posição. Aumento de CO2, diminuição de pH. O que é que o organismo vai fazer? O problema é respiratório, portanto não está a conseguir respirar, não vamos poder alterar a parte respiratória. Mas o que é que o organismo vai tentar fazer? Vai procurar reter bicarbonato. Portanto, se este aumentou, vamos tentar aumentar este. E vai fazer isto a nível renal. Vai começar a produzir mais bicarbonato para o sangue, eliminando normalmente o próton, e o pH irá subir, aproximando-se do valor normal. Temos assim que quando a alteração primária é uma hipercapnia, portanto o aumento da pressão parcial de CO2, como eu disse, no caso mais comum porque há dificuldade em respirar, temos uma acidose que é respiratória. Como compensação, o rim vai produzir mais bicarbonato para o espaço extracelular, eliminando assim o próton. Outro tipo de acidose, também relativamente comum, são as chamadas acidoses metabólicas. Acontecem normalmente porque há baixa de bicarbonato. E isto acontece ou porque temos perda de bases, no caso de diarreias, ou numa situação que é mais frequente porque se ganha acidez. Diabetes ou na insuficiência renal. Como, por exemplo, no caso da diabetes, quando temos o aumento dos corpos cetónicos, que porque são ácidos, vão reagir com o bicarbonato, lembram-se o que eu referi logo no início, vai reagir com o bicarbonato e vai provocar uma baixa de pH. Assim, a situação que temos novamente, há pouco estava aqui assim, aqui vem para baixa, mas esta baixa de pH deve-se a diminuição de bicarbonato. Diminuição de bicarbonato ou porque ele foi eliminado, ou porque produzimos ácidos que reagiu com o bicarbonato e, portanto, houve a tal produção de ácido e reação com o bicarbonato para tentar compensar. E ocorre a baixa.
neste caso, a compensação que vai acontecer é respiratória. Porquê? Porque estamos aqui com um problema que já temos bicarbonato a menos. E, portanto, vai haver uma compensação respiratória. Como? Aumentando a frequência da respiração. E nessa altura passamos desta linha para esta outra. Ou seja, quando a alteração primária é o aumento de ácidos não voláteis, portanto, correspondente a uma diminuição do bicarbonato, temos a chamada acidose metabólica. O organismo vai compensar hiperventilando e produzindo uma hipocapnia, ou seja, diminuição do CO2. No caso das alcaloses, como referi, a alcalose corresponde ao aumento de produção de bases ou aumento do consumo de ácidos. Temos algumas causas, no caso, por exemplo, da alcalose, se é respiratória, significa que a componente afetada é respiratória, portanto, temos uma diminuição da pressão parcial do CO2. Isto ocorre em situações de hipóxia, histeria ou dor. O que é que temos? Se há aumento de pH, a alcalose, neste caso porque vem acima do valor normal com alcalémia, e reparem, ela mudou de linha, portanto passou para uma outra linha de pressão parcial de CO2, ou seja, o que nós tivemos aqui foi que diminuiu o CO2 e esta diminuição provocou o aumento de pH. Como é que o organismo vai compensar? Como temos um problema a nível respiratório, o organismo irá eliminar bicarbonato. Ou seja, vai caminhar neste sentido e ao eliminar o bicarbonato vai levar novamente o pH para o valor normal. Ou seja, quando temos uma hipocapnia, baixa de pressão parcial de CO2, temos uma alcalose respiratória. Pode dar alcalémia, como já vimos. O rim vai reduzir a retenção e produção de bicarbonato para o espaço extracelular, eliminando mais bicarbonato e compensando desta forma a alcalose. Por fim, temos as chamadas alcaloses metabólicas, que pode ser ou por ingestão excessiva de base ou perda de ácidos, caso de vômitos e aspiração gástrica, em que, por ser metabólica, significa que há o aumento da concentração de bicarbonato. E é isto que leva ao aumento de pH. Olhando novamente para o nosso gráfico, temos que há um aumento de pH, certo? Porque aumentou a quantidade de base. Continuamos na mesma linha de pressão parcial de CO2. Aumento de bicarbonato aumenta a base. Como é que o organismo vai compensar? Eliminando, retendo o CO2 e, portanto, passando agora para outra linha e conseguindo desta forma voltar ao pH fisiológico. Ou seja, quando a alteração primária é o ganho de bases, porque há um aumento do bicarbonato, temos uma alcalose metabólica e o organismo vai compensar hipoventilando. Claro que esta hipoventilação é sempre limitada, vai produzir alguma hipercapnia, mas é limitada porque nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Mas, como eu já referi, do ponto de vista metabólico, o nosso organismo é fundamentalmente um produtor de ácidos e por isso é que as situações mais frequentes são as acidoses e não tanto as alcaloses.